Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Chega deixando o seu like, comentando a tua expectativa para o jogo de fora de casa diante do Internacional. Aliás, o Vasco tem uma sequência bem pesada. Depois CSA na Copa do Brasil, também fora, e o Mirassol. É a sequência do Vasco até receber no jogo da volta o CSA na volta a São Januário. Bom ter vocês por aqui. Gente, a nossa situação é muito ruim no Campeonato Brasileiro. O time está na 16ª posição, periga entrar na zona de rebaixamento, dependendo do resultado desse domingo. É hora de arriscar. Mas eu não vejo o Fernando Diniz com esse interesse em arriscar. Impressionante, né? Ele faz substituições que eu não consigo identificar como positivas. Ah, mas no treinamento os caras foram muito bem. Ok. Sabe aquela máxima de que treino é treino e jogo é jogo? Pois é. Os nossos leões de treino estão virando gatinhos nos jogos. O Hugo Moura aí para a zaga, com o Maurício Lemos à disposição, não faz o menor sentido. Ótimo, porque abre espaço para o Jair, mas assim, passou da hora de pensar numa mudança de esquema do Vasco da Gama. Por que não povoar mais o meio-campo? Tira um dos atacantes. Tá sem o Coutinho, traz o Nuno para ser esse meia. Hugo Moura, Tietê e Jair. Thiago Mendes viajou, daqui a pouquinho vai ganhar a posição. Mas por que não povoar esse meio-campo? Formato de um losango. Hugo Moura mais centralizado, até porque quando os zagueiros saem com a bola, eles abrem e ele vem por dentro fazer um terceiro zagueiro para iniciar a jogada, espetando os dois alas, o Paulo Henrique e o Piton, que não passa boa fase. Né? Aí vem Tietê e Jair, dois caras que são construtores, que sabem sair para o jogo. O Nuno, que é um meio atacante. Rayan e Verratti. Ou Garré, no lugar do Coutinho, Nuno e Rayan. Por que não deixar o Verratti no banco? Ah, o Verratti é artilheiro, é legal. Mas e a variação? O Vasco não mostra a variação de jogo. Tá na hora de arriscar, de buscar fatos novos. O Vasco é um time muito previsível. Os adversários já sabem como anular o Vasco. Rayan, numa bela fase, o Nuno oscilando ainda, depois da Copa do Mundo, mas são os nossos escapes. Agora, não pode no segundo tempo ele chamar o Cocão para ser uma primeira opção, o Alex Teixeira ser a outra opção. Isso aqui não pode, o Lloyd. Não dá. Pô, Fábio, mas se ele não fizer isso, ele vai fazer o quê? Pô, o Garré tem que jogar, meu amigo, senão não justifica a contratação dele. Ele não serve, então vende, empresta, dá, faz alguma coisa. Pô, o Leandrinho é um jogador que pede passagem para jogar no Vasco e o Piton não está bem. Ah, mas se ele tirar o Piton e tirar o Verratti, ele perde as lideranças do grupo. É melhor perder as lideranças do grupo ou perder pontos? É para pensar. Qualidade que o torcedor quer ver em campo. Mais um zagueiro, um meia, um atacante lado de campo, o colombiano Andrés Gomes, que está no Rennes, da França, voltou a negociar com o Vasco. Vai ser um assunto que eu vou tratar no nosso Na Conta KTO. Mas assim, meio-dia, o Vasco está no mercado dentro da sua possibilidade. É óbvio que o Pedrinho, e aí eu posso afirmar sem nenhuma ressalva, ele gostaria de comprar o cria Douglas Luiz por 40 milhões de euros da Juventus. Ele não vai ficar lá, mas não tem o dinheiro. E nem pode fazer uma operação como essa e não pagar. O que nos levou à RJ, que é a recuperação judicial, foi exatamente isso. Comprar e não pagar. Se você só aumentar a sua dívida, uma hora você explode. Ah, mas ganha título. Será que ganha? E qual é o preço que se paga para ganhar tantos títulos, se é que você vai ganhar tantos títulos? Então, assim, torcedor, um resumo do que eu tirei dessa entrevista de mais de 2 horas do Pedrinho, que é um cara sincero. Você pode não gostar, ter a sua restrição, ter a sua convicção. Ah, ele não quer vender. Ninguém tem essa prova, é apenas uma opinião sua. Eu tenho uma opinião diferente. Ele ontem, mais uma vez, ratificou. Já tinha dito isso para mim na entrevista lá em dezembro, naquela exclusiva. Que, aliás, vou botar aqui no vídeo também, no final, para você acessar. Então, assim,
Cadê o comprador? Já apareceu? Qual é a proposta? Teve uma proposta? Potencial construtivo, ele está encaminhado, mas não está finalizado. Então, assim, as coisas vão acontecer num tempo diferente do que nós, torcedores, gostaríamos. Mas uma coisa eu tenho certeza. Dentro desse tempo que é diferente daquele que nós gostaríamos, é um tempo para trazer longevidade. Erros estão acontecendo, estão, inclusive eu abri a coletiva, a pergunta primeira foi minha, pontuando dos investimentos feitos e de pouco retorno. Pedrinho contrapôs que mais de 60 milhões que eu atualizei, né, na pergunta, trouxe de gasto. Ele falou, mas não foi isso porque paga parcelado. Não importa se você paga à vista ou parcelado. Eu não estou dizendo que desencaixou agora do caixa. Tirou do orçamento e jogou. Não. Então, com 60 milhões de reais, você poderia comprar um baita de um jogador. Não é isso. Mas com o provisionamento de pagamento desses 60 milhões, você teria trazido jogadores de mais qualidade. Pelo menos um. Eu citei 4, inclusive. Jean Davi, Lloyd Augusto, Garré e Maxime, que já foi embora, inclusive está emprestado. Somar esses 4 aqui, ultrapassa 7 milhões de euros. A gente está falando na casa aí de pelo menos 40 milhões de reais. Será que a gente não traria um grande jogador e com a base comporia o nosso restante, os outros 3, né? É para pensar. Agora, a gente olhar para frente, imaginar que 2026 pode ser um ano bem melhor, a gente numa recuperação judicial, pagando menos, né, na dívida, juros menores, receitas maiores, São Januário pronto, ou já caminhando, né, no caso, não vai ficar em 2026, mas já com a obra em andamento, um time mais forte. Aí 2027, gente, para e pensa, qual rival do Vasco da Gama, em 1 ano e meio, fez uma revolução e briga por todos os títulos? Se você pensou o Botafogo, está errado. Porque o Botafogo começa com John Textor lá na Série B em 2022. Ou melhor, em 2021. Porque em 2022 ele já volta para a Série A. Então, torcedor, ele foi bater campeão em 2024. 2023 fez um grande trabalho. Perfeito. Mas 22 não. Chegou quase a Libertadores, foi para a Sul-Americana. O Vasco também foi para a Sul-Americana, na volta ali da Série A e tal. Agora, a pergunta que eu deixo para você. Será que o preço que vai ser pago pelo Botafogo vai ser alto? Ficarão dívidas? Ou o Textor vai quitar tudo que ele está comprando? Não sei. É para você pensar porque você, torcedor, compara. Eu entendo que o remédio é muito ruim, é amargo. Mas há 25 anos a gente toma um remédio que não serve para nada, é água com açúcar, ruim, água batizada e açúcar péssimo, de péssimo gosto. Agora, se o remédio é diferente, amargo, mas resolve e cura, eu pego. Gente, a nossa situação é muito ruim no Campeonato Brasileiro. O time está na 16ª posição, periga entrar na zona de rebaixamento, dependendo do resultado desse domingo. É hora de arriscar. Mas eu não vejo o Fernando Diniz com esse interesse em arriscar. Impressionante, né? Ele faz substituições que eu não consigo identificar como positivas. Mas no treinamento os caras foram muito bem. Ok. Sabe aquela máxima de que treino é treino e jogo é jogo? Pois é. Os nossos leões de treino estão virando gatinhos nos jogos. O Hugo Moura ir para a zaga com o Maurício Lemos à disposição não faz o menor sentido. Ótimo, porque abre espaço para o Jair, mas assim, passou da hora de pensar numa mudança de esquema do Vasco da Gama. Por que não povoar mais o meio-campo? Tira um dos atacantes. Tá sem o Coutinho? Traz o Nuno para ser esse meia. Hugo Moura, Tietê e Jair. Thiago Mendes viajou, daqui a pouquinho vai ganhar posição. Mas por que não povoar esse meio-campo? Formato de um losango. Hugo Moura mais centralizado, até porque quando os zagueiros saem com a bola, eles abrem e ele vem por dentro fazer um terceiro zagueiro para iniciar a jogada, espetando os 2 alas, o Paulo Henrique e o Piton, que não passa boa fase.
né? Aí vem Tietê e Jair, dois caras que são construtores, que sabem sair para o jogo. O Nuno, que é um meio atacante. Rayan e Verratti. Ou Garré, no lugar do Coutinho, Nuno e Rayan. Por que não deixar o Verratti no banco? Ah, o Verratti é artilheiro, é legal. Mas e a variação? O Vasco não mostra a variação de jogo. Tá na hora de arriscar, de buscar fatos novos. O Vasco é um time muito previsível. Os adversários já sabem como anular o Vasco. Rayan, numa bela fase, o Nuno oscilando ainda, depois da Copa do Mundo, mas são os nossos escapes. Agora, não pode no segundo tempo ele chamar o Cocão para ser uma primeira opção, o Alex Teixeira ser a outra opção. Isso aqui não pode, o Lloyd. Não dá. Pô, Fábio, mas se ele não fizer isso, ele vai fazer o quê? Pô, o Garré tem que jogar, meu amigo, senão não justifica a contratação dele. Ele não serve, então vende, empresta, dá, faz alguma coisa. Pô, o Leandrinho é um jogador que pede passagem para jogar no Vasco e o Piton não tá bem. Ah, mas se ele tirar o Piton e tirar o Verratti, ele perde as lideranças do grupo. É melhor perder as lideranças do grupo ou perder pontos? É para pensar. Um grande abraço, galera. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto.